comissões de bioética e assim por diante, mas o meio acadêmico, de modo geral, é muito reservado em entrar nessas discussões e propor mudanças. Agora, professora, houve avanços na ciência, apesar delas ter se utilizado de animais? Olha, houve avanços em muitas coisas, né? E esse modelo de fazer ciência, ele tem 200 anos. Ele veio com Majandi, com Claude Bernard e com qual é o outro? Pasteur, né? Então, não foi sempre assim que a ciência caminhou. Então, mas na relação custo-benefício, nós temos que ver o seguinte: algumas coisas, puxa, foram testadas em animais e parece que avançaram o progresso. E quantas outras foram introduzidas no mercado através de medicações e assim por diante, e depois tiveram que ser recolhidas. E causaram muitos desastres, né? Verdadeiros desastres. Pois é, eu queria até saber como é que isso se processa do ponto de vista do plano espiritual, porque não deve ser fácil. Não deve ser, não é fácil mesmo, não é fácil. Então, eu tô pedindo aos espíritos que nos ajudem, né? A todos nós que temos uma proposta de chegarmos a um acordo. Agora, eu acho que neste momento o que nós podemos fazer é o seguinte, e é meu trabalho, fazer com que os abusos sejam banidos. O que é um abuso? Por exemplo, quando a senhora citar, esses abusos têm que ser banidos. Abusos é o nível de crueldade com que os animais são tratados, por exemplo, experiências de estresse, experiências de dor, né? Então você vai submeter um medicamento que é contra a dor, que é para aliviar dor. Então os animais são submetidos a processos de dor e é dado medicamento para ver o quanto esse medicamento, em que dose ele atenua a dor e assim por diante. E estresse também de toda a ordem, né? Uma saída para todos nós, os que querem continuar a fazer ciência e buscar o progresso da ciência, e os que querem poupar os animais, é buscar os chamados métodos alternativos e substitutivos. Hoje em dia existem comissões, existem grupos trabalhando na descoberta de métodos que substituam os animais em pesquisa, né? E com a mesma efetividade, ou às vezes até maior, né? Então, por exemplo, muitas das coisas que eram feitas em animais agora estão sendo feitas em cultura de célula, em cultura de tecido, em modelo de computação, né? Então, muitas das coisas estão sendo feitas através desses modelos chamados alternativos e substitutivos. Um ambiente um pouco mais próximo, professor, a questão dos abatedouros. Eu já ouvi dizer, fiz reportagem sobre isso. Não, aqui no abatedouro você vai no ponto certo, o animal morre, não há dor, não há nada. Sim. Isso é real, chamado abate humanitário, né? Isso é real. Isso é uma moral provisória, porque o abate humanitário, você vê aquela fila de animais, né? E eles tomam um traumatismo na cabeça, né? Um traumatismo craniano que pretende-se que eles percam a sensibilidade, eles fiquem inconscientes quando forem sangrados, né? Ou então existem pistolas também que dão um tiro na cabeça, no cérebro, promovem uma hemorragia intensa, uma destruição da massa cerebral, e com isso também eles entram em insensibilidade. Mas é um espetáculo deprimente, né? A senhora já acompanhou isso? Muitas vezes. Eu espero que a humanidade, com o tempo, entenda isso e faça opção por outras formas de alimentação, né? Esse animal que está na fila para ser abatido, seja ele qual for o método utilizado para abater, ele pressente esse momento? Por que a senhora acha isso? Uma vez numa palestra eu estive falando sobre o síndrome de emergência de Kennan, que é um conjunto de sintomas e sinais clínicos que denunciam que o indivíduo, seja ser humano, seja animal, ele está em estresse, está em pânico, está em atitude de sobrealerta, né? Então, uma veterinária que trabalhava em frigorífico, em matador, ela me disse: professor, isso que a senhora está descrevendo, eu vejo todo dia na linha de matança. Os animais que estão atrás, quando eles veem o que está acontecendo lá na frente, eles já entram nesse sintoma. E um sintoma fácil de ver é a midríase, né? Então, os animais ficam com a pupila absolutamente dilatada. Então, isso a gente vê muito em animais acuados, em animais perseguidos, em pessoas assustadas. Então, esse olho é absolutamente, a pupila aberta, né? E a pupila em ambiente de luz, ela tem que ficar fechada, ela tem que estar em miose. Quando ela está em ambiente de luz aberta, isso significa que o animal está em situação emocional alterada. Pode ser de extrema felicidade ou então em situação de estresse.
e dificilmente um animal na linha de matança no matador estará em extrema felicidade, né? E a gente tem outras duas situações, professor, só para citar exemplos bem próximos aqui, pelo menos no Brasil conhecidos, que é a questão, por exemplo, das rinhas de galo, as brigas de galo, né? Galos que são treinados para matar, para ganhar, para que alguém ganhe dinheiro. Claro, e ganham muito dinheiro. E a farra do boi, que é uma festa, o que se isso é um absurdo. Com isso, professora? Não se aprende nada. Se aprende que o ser humano ainda tem muito a trilhar na sua caminhada evolutiva. Hoje eu ainda vinha consultando o Livro dos Espíritos, e tem uma hora que eu comecei a ler sobre a guerra, né? Então, todos os atos de violência, qual é a resposta do Livro dos Espíritos? Porque ainda predomina no ser humano a sua natureza material em relação à natureza espiritual. Então, é aquela coisa da disputa do território, de vencer o outro, de dominar o outro, né? Então, isso precisa acabar. Eu não sei se pode chamar de diversão humana o espetáculo onde se submetem animais a tanto sofrimento. Eu vim ontem de Florianópolis, lá de Santa Catarina, e eu vim assim com muita tristeza de constatar que lá, apesar da proibição do Supremo Tribunal Federal de que a farra do boi é proibida em todo o território nacional, ela é feita escancaradamente nas cidades, em todos os lugares. É um traço cultural e uma festa, entre aspas, para qual até as crianças são levadas. As crianças são levadas também. Para acompanhar. Então, eles dizem que é tradição e que é cultura, né? Isso não é argumento. Porque há pouco mais de 100 anos no Brasil nós tínhamos essa cultura da escravidão. Então, à custa disso, não se pretende sustentar nenhuma forma indigna de comportamento, né? Então, farra do boi, esses espetáculos todos de animais em circo, rinha de galo, rinha de pitbull, são espetáculos deprimentes da miséria humana. Professora, a indústria da moda, dos cosméticos, também tem se beneficiado muito ao longo dos anos da utilização de animais. Há algum movimento dentro dessas indústrias para que isso seja banido ou amenizado, pelo menos? Existem muitos movimentos de ONGs protetoras de animais, né? Tanto que algumas indústrias, eu nem saberia citar para você quais, mas elas já têm a proposta de utilizar métodos substitutivos aos testes de cosméticos em animais, né? Então, utilizam cultura de células, enfim, outros processos, ovo embrionado. E colocam coisas. Isso na embalagem até com um valor agregado, com formato. Então, a gente que compra cosméticos, uma boa proposta procurar esses que não são testados em animais, porque foram testados de maneira substitutiva em relação ao uso de animais. E a questão do uso de peles, professora? É um horror, imagina, isso é um horror total, né? Então, a maneira como os filhotes de foca e tantos animais são criados mesmo, ou são extraídos da natureza, né? E é sempre uma ação de crueldade, professora? É uma ação de crueldade, porque você sacrifica o animal, mata o animal, arranca-lhe a pele e faz uma vestimenta para você ficar exibindo por aí. Quer dizer, uma coisa que não se justifica, né? Uma coisa assim, quer dizer, não tem cabimento você tirar o revestimento cutâneo de um outro ser para pôr em você, né? Só para utilizar o senso comum, então, professora, alguém diria o seguinte: olha, mas lá nas regiões em que neva o ano todo, os esquimós arrancam a pele dos ursos, ou enfim, de outros bichos, para se aquecer, porque senão eles acabariam não sobrevivendo. Vale a mesma lógica, professora? Não vale a mesma lógica, porque aí é uma questão da necessidade. O próprio Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, fala das necessidades e dos abusos. Então, dentro das necessidades humanas, digamos, é compreensível que o esquimó ele vá se alimentar de determinados animais, que ele vá usar a pele de determinados animais. Agora, para desfilar nas passarelas com pele, aí a coisa é bem diferente, né? Professora, muito obrigada por essa entrevista. Olá! Você lembra que na parábola do bom samaritano, a compaixão é o sentimento que impulsiona a ajuda ao homem ferido? E a compaixão verdadeira é direcionada a todos os seres, os humanos, os animais, a natureza. Afinal, são todos criados por Deus e merecem respeito e cuidados. O nobre sentimento da compaixão não é estimulado apenas pelo Espiritismo. Ele está nas doutrinas de Jesus, Buda e Krishna. Portanto, é universal. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta que define muito bem o sentimento que deve reger a todos nós.
a piedade pelos animais e o respeito à natureza. Nessa questão, a 734, Kardec pergunta se o homem tem o direito ilimitado de destruição sobre os animais. E a resposta dos espíritos superiores assegura: tal direito se acha regulado pela necessidade que tem o homem de prover ao seu sustento e à sua segurança. E observe como termina esse ensinamento dos espíritos: o abuso jamais constitui direito. Outra sugestão de leitura: o médium Francisco Cândido Xavier psicografou uma linda mensagem sobre compaixão. Assinada pelo Espírito Emmanuel, essa mensagem está no livro Ceifa de Luz. Boa leitura! Olá, esta semana o Aparecido Ramos nos envia uma questão muito curiosa. Ele pergunta como conciliar o perfil de Jesus, que é a própria essência do amor manifestada em suas atitudes, como aquele episódio em que ele entra no templo e sai derrubando as mesas e batendo nos vendedores do templo. Caro Aparecido, é preciso que nós observemos que em todos os episódios da vida existe o fato e existe a versão dele. As impressões causadas pela presença de Jesus no templo, repreendendo os chamados vendilhões, hão de ter certamente causado algum tipo de balbúrdia. E em função disso, aqueles que estavam a observar o fato, depreenderam dele de que Jesus os estava expulsando, de que Jesus, pela repreensão que o fez com profunda admoestação, teria batido neles de alguma forma, o que caracterizam certamente episódios folclóricos que ficaram registrados nas tradições evangélicas pela oralidade com que foram contados e chegaram aos evangelistas de uma maneira geral. Jesus, sendo o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, não poderia certamente ter uma atitude de violência, porquanto isso não coaduna com seu espírito, não coaduna com a essência do ensinamento dos seus evangelhos. O programa de hoje está terminando. Se você tem perguntas ou sugestões, escreva para nós. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Você pediu e nós repetimos. O programa termina com o texto de Cairbar Schutel sobre a bondade com os animais. Tenha uma semana de alegria e de paz. Vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas. Renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais. Dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus.